Ora viva, muito boa noite. Hoje, quinta-feira, mais um dia para o debate Linha da Frente. E para cá, nada diferente para si, caro telespectador. Chegamos até si através do Facebook, YouTube, TMT e TV a cabo. No entanto, para hoje nós vamos falar aqui sobre serviço militar, onde contamos com os nossos convidados. Passo já a cumprimentar aqui o primeiro convidado, Capitão Zavala. Muito boa noite. Boa noite, muito obrigado pelo convite e saudações a todos os telespectadores. Muito obrigado. Algum ponto prévio para já? Apenas estar ansioso em debatermos este assunto que é muito misterioso e desconhecido por grande parte da juventude do nosso país e também de várias outras camadas sociais que fazem parte desse que é o Estado moçambicano. Muito obrigado. E também vamos aqui a nossa convidada Jaqueline Novella. Muito boa noite, seja bem-vinda ao programa Linha da Frente. Boa noite, Xisupa, boa noite, colegas de painel, boa noite, assim que é a plateia. Dizer que hoje vamos falar de serviço militar e, como já disse o nosso capitão, é um tema meio que desconhecido, então acompanhem. Muito obrigado, Jaqueline. Diamantino, boa noite. Muito boa noite, caríssimo Luís. Queria também saudar aqui os meus companheiros do painel. As minhas saudações também vão para os meus colegas da plateia. E as mesmas estendem-se ao vasto público que assiste o teu programa. Boa noite. Muito obrigado. E também saudamos aí a plateia. Hoje, nada diferente, vamos trazer aqui um tema que é serviço militar. Sabe-se muito bem que ainda hoje estava-se a discutir na Assembleia da República de Moçambique a questão da revisão da lei, assim que é de serviço militar, onde foi aprovado, mas também, coincidentemente, hoje vamos discutir sobre o mesmo tema. Para já, para começar, eu gostaria de começar consigo, capitão, para deixar ficar num contexto geral, em linhas gerais, para o nosso caro telespectador lá em casa entender o que é exatamente isto de serviço militar. Bom, muito obrigado. O serviço militar surge dentro de um instrumento legal, que é a Lei 32/2009, de 25 de novembro, que aprova a Lei do Serviço Militar e o seu regulamento já de 2010. E esta lei é que nos diz mais ou menos o que é isto de serviço militar. É importante explicar que o serviço militar está dentro de um pacote daquilo que são obrigações militares. As obrigações militares são 3. E a lei diz claramente que todos os cidadãos moçambicanos que estão no intervalo de 18 a 35 anos estão sujeitos a obrigações militares. Então, colocado dessa forma, as pessoas podem ficar confusas. Então, quais são estas obrigações militares? Porque muitas das vezes, quando se fala de obrigações militares, a primeira coisa que se pensa é o próprio serviço militar como o produto final, que na verdade é a incorporação, esquecendo-se das outras obrigações a que todos os jovens são sujeitos. Que a primeira obrigação, na verdade, é recenseamento militar. Esta é a primeira obrigação. Estamos a dizer, quando a lei diz que todo jovem dos 18 a 35 anos está sujeito a obrigações militares, está a falar disso, que olha, tem que se recensear. Exato. Tem que se recensear, você cumpriu com a primeira obrigação. E esta obrigação é para todos. É para todos os cidadãos moçambicanos. A segunda obrigação, ela não se imputa a todos. É para um grupo que o sistema, depois de as pessoas terem se recenseado, convoca para as provas de classificação e seleção. Esta é a segunda obrigação. Exato. Estamos a dizer que nem todos que cumprem a primeira obrigação, ou seja, nem todos que cumpriram a primeira obrigação cumprem a segunda. Porque, então, depois de cumprir a segunda, que são provas de classificação e seleção,
há lá resultados que surgem depois de fazer as provas. Alguns são considerados aptos, outros inaptos, outros aguardam a classificação, dependendo daquilo que foi encontrado ao longo do trabalho da junta da dispensão. É daí que surge a última obrigação, Exato. que é alistamento ou distribuição, que na linguagem mais comum chamamos de incorporação. E é daí que deriva essa questão de serviço militar, porque depois de cumprir com a segunda obrigação, a próxima convocação é exatamente para cumprir com o serviço militar. E aí significa que estamos na parte final. Exato. Então, quando nós estamos a falar do serviço militar, estamos a falar já da parte final do quadro daquilo que são as obrigações militares. Exato. E que realmente esta parte não se imputa a todos os jovens. Exato. Muito obrigado, capitão. Eu vou assim, Jaqueline, o que é exatamente isto de serviço militar no entender dos jovens, no entender daquele que é cidadão moçambicano? Bom, sendo jovem, estudante, não é? Eu vou cingir-me mesmo na lei do serviço militar obrigatório. Eu penso que o serviço militar obrigatório é todo o contributo do cidadão moçambicano no âmbito militar para a pátria moçambicana, não é? Exato, obrigado. Diamantino. Muitíssimo obrigado, caríssimo Luís. Olha, este é um tema muito interessante. Raramente assistimos este tipo de debate em vários fóruns, e desde já eu gostaria de parabenizar a si pela escolha deste tema. Falar de serviço militar obrigatório é muito importante, porque conforme o capitão estava a referenciar, é algo que muita gente desconhece. E quando se aproxima a um jovem, principalmente, e fala-se de serviço militar obrigatório, de certa forma ele sente-se receoso, ou sente medo, ou sente algum receio, porque quando se fala da palavra militar ele já fica completamente assustado. Isto porque isto só comprova que este tema, este tópico, ele é pouco percebido pela camada juvenil, e portanto, é de louvar esta ideia. Bom, como jovem, também estudante, eu percebo o serviço militar obrigatório como os meus colegas aqui estavam a referenciar, a prestação de algum serviço militar, não é, da parte do cidadão para com o país. Ou seja, qualquer atividade, portanto, de âmbito militar que um jovem cidadão moçambicano esteja, portanto, a fazer, toma o nome ou é designado de serviço, portanto, serviço militar obrigatório. Ainda contigo, Diamantino, eu gostaria de perceber uma coisa. Existe algum intervalo de idade para quem queira se alistar ou para poder fazer parte ainda desse cumprimento de serviço militar, no seu entender como jovem cidadão? Bom, eu penso que sim, não é? Todos os, como é que eu posso dizer, todas as coisas têm regras, não é? E este serviço também, ele portanto, é feito também de regras. O capitão já referenciava logo no início que este serviço militar, ele surge a partir de uma lei. E se estamos a falar de lei, obviamente que estamos a falar de estamos a falar de regras, não é? E para o cumprimento, portanto, do serviço militar obrigatório, a pessoa que pode, a idade, não é, da pessoa que pode cumprir o serviço militar obrigatório é dos 18, portanto, até os 28 anos de idade, salvo o erro. Então, o intervalo de idade é este. A pessoa, desde os 18 anos, portanto, ela recenseia-se, não é? Desde os 18 anos, a pessoa recenseia-se
E, portanto, para o cumprimento deste serviço, não é? Para o cumprimento deste serviço, ele pode ser cumprido até, portanto, no máximo 28 anos tanto de idade. Obrigado. Ainda vou passar já para a Jaqueline. Nós sabemos que, como já referiram, que é uma defesa da soberania, não é? É questão patriótica. Eu gostaria de saber se existe alguma preferência, assim que é do gênero, da raça, nessas questões para poder fazer parte ou cumprir o serviço militar obrigatório. Eu penso que, sem fugir muito das palavras do capitão, uma vez que o serviço militar obrigatório cinge-se numa lei, existem lá regras, como dizia o Diamantino. E respondendo à questão do Chisupa, no meu ver, no meu pensar, né, eu penso que não existem preferências nesse âmbito, raça, mas sim, talvez em questões de capacidade. Falo concretamente de menoridade, questões de pessoas que são portadoras de alguma anomalia psíquica, deficiência, que não tenham 18 anos de idade, ou seja, que não sejam maiores. E então eu penso que é nesses âmbitos que há determinada restrição ou exceção para que essas pessoas não possam aderir ao serviço militar obrigatório. Exato, obrigado. E para o capitão que vai já rebater-nos, eu vou fazer as duas questões. A questão do intervalo da idade e também a preferência, não é? Assim que é, de pessoas que podem servir o serviço militar moçambicano. Primeiro, eu queria aclarar o aspecto de serviço militar obrigatório. O serviço militar não é obrigatório. Nós tivemos uma lei de serviço militar obrigatório, que é a lei de 1978. Essa lei era a lei do serviço militar obrigatório. Era numa altura que estávamos em conflito, em guerra, as pessoas eram obrigadas a cumprir com o serviço militar. Agora, esta lei funcionou em 1990, nós tivemos uma nova Constituição. Em 1994, houve primeiras eleições multipartidárias, depois, em 1992, houve o Acordo Geral de Paz. Agora, de 1990 até 1997, o Estado moçambicano não incorporou nenhum jovem. Por quê? Porque o Estado estava a trabalhar num novo instrumento, que é a Lei do Serviço Militar, em contraposição da Lei do Serviço Militar Obrigatório. Exato. Razão pela qual esta lei é de 1997 e em 1998 acontece o primeiro recenseamento e a primeira incorporação extraordinária do primeiro grupo. E agora, em 2009, a lei volta a ser revogada, a lei de 1997 para 2009, desculpe, essa lei de serviço militar. Agora, o discurso sempre tem que ser lei de serviço militar. Exato. E a palavra obrigatória tem que ser suprimida, porque ela não aparece mais na lei, nessa dimensão de obrigatoriedade. Agora, o que estava a fazer referência no início é que a lei diz que existe uma obrigatoriedade de os jovens estarem sujeitos a obrigações militares. Exato. E eu expliquei que as obrigações militares, elas são 3. Só que muitas das vezes, quando nós pensamos em obrigações militares, pensamos sempre na última obrigação, que é a incorporação. Exato. Não é necessariamente isso. O facto só de recensear, que a campanha vai iniciar tão já está a cumprir com a obrigação militar, com o recenseamento. Agora, idade das obrigações militares, é preciso dizer que é dos 18 a 35 anos. É a idade das obrigações militares. Agora, o que acontece é o seguinte, é que 18 anos o jovem deve recensear. Tendo se recenseado no ano seguinte, o ano em que o jovem completa 19 anos, ele deve ser submetido às provas de classificação e seleção. A lei diz isso, e o seu regulamento. Tendo sido submetido às provas de classificação e seleção e sendo considerado apto, ele deixa de ser mancebo
e passa a ser recruta. Significa que esse jovem é recrutável a partir de 20 anos. Exato. Então, a partir de 20 anos é onde, dentro das operações de recrutamento geral, é possível um jovem ser incorporado. Significa que o jovem, ao recensear com 18 anos, não é possível ele vir a ser incorporado naquele ano. No mínimo, o que pode acontecer é que no ano seguinte ele pode vir a ser convocado para as provas. Exato. Então, no terceiro ano é que pode ser incorporado. E isto não é para todos. Agora, a questão das preferências, dizia, étnicas, não é isso? Tribais. A lei não traz o debate de cores, de raças, de etnias. A lei traz a condição de cidadania. Deve ser moçambicano, o que te coloca na situação de ser elegível para o cumprimento do serviço militar é a condição de ser moçambicano. Não interessa a sua raça. Nós temos moçambicanos aqui de raça branca, né? Temos moçambicanos aqui em Moçambique das outras raças, porque raça é uma coisa, a condição de nacionalidade é uma outra coisa. Então, Exato. A lei de serviço militar coloca que quem tem o dever de cumprir com as obrigações militares deve ser moçambicano. Exato. Agora, o facto de colocar desta forma, e eu disse também que a lei coloca o serviço militar não necessariamente obrigatório, digo quando se falamos de incorporação, porque a lei em si abre espaço para questões de adiamento, por várias razões. Você pode ser convocado para cumprir o serviço militar, mas você pode decidir adiar. Mas também existem elementos na lei que permitem que o jovem não só adie, como pode ser dispensado de cumprir o serviço militar. São várias razões. Posso dar o exemplo de algum. O filho único é dispensado ao cumprimento do serviço militar. As pessoas que estão a estudar, os residentes no estrangeiro são adiam-se o seu cumprimento. Exato. Pessoas com doenças graves, pessoas que estudam numa instituição de ensino superior, eles têm como adiar a realização das provas de classificação e seleção, também pode adiar o processo de incorporação. Mas isso tem que olhar para a lei, tem que se dirigir no centro de recrutamento da sua província e buscar informações lá de como pode proceder. Exato. Com esses elementos todos. Agora, quanto às mulheres, dizia questões de efetivos, de ser condição mulher ou condição homem, a lei coloca todos no mesmo patamar, não há discriminação. O que pode acontecer é que os números podem variar de acordo com o plano ou necessidades do Estado-Maior-General. Exato. O Estado-Maior-General decide que quer tantas mulheres ou tantos homens para esta incorporação, porque a incorporação responde a um determinado assunto. Como sabem, nas Forças Armadas existe um conjunto de atividades que são realizadas lá que existem também na área civil. Nas Forças Armadas nós temos nossos médicos, né? Temos nossos pilotos, temos nossos cozinheiros, temos nossos analistas, temos nossos juristas, temos um pouco de tudo. De tal maneira que as pessoas, quando entram para as Forças Armadas, elas são direcionadas em função do seu perfil. E respondem o seu desempenho, cumprem com o serviço militar, dando o seu contributo mediante a sua área de formação e para aperfeiçoar cada vez mais a instituição militar. Então, a instituição militar é um campo muito grande. Falo isso porque muitos jovens podem não imaginar isso, porque a primeira ideia realmente que aparece é de armas, de combate, que na verdade é o fim último, mas há várias outras atividades que lá dentro elas decorrem na maior normalidade. E além de formações especializadas, que são formações militares, especializadas, que não se pode fazer fora. Só dentro nas Forças Armadas é que pode fazer. Exato. Então, isso também existe. Se forem a visitar a escola de sargentos
General Alberto Chipande, em Boane, vão perceber que há pessoas lá que são formadas em matérias de aeronáutica, sistema de radar, radiotécnica, que é para responder realmente às necessidades militares. Jovens com nível médio, jovens com nível superior, que saem da Academia Militar de Nampula e as outras academias. O Ministério da Defesa tem uma cooperação militar com vários países. E há vários jovens que saem daqui de Moçambique para estudar nas academias fora e trazem conhecimento especializado que é aplicado dentro daquele quadro. Agora, é preciso os jovens terem mais ou menos esta informação para lhes ajudar a compreender esta que é uma das instituições meio fechada pela sua natureza das atividades. Exato, capitão. Para já nós vamos um pouco para a nossa plateia, queremos ouvir um pouco de algumas reações por parte da plateia. Há alguma intervenção ou uma pergunta para aqui que os nossos convidados, os nossos painelistas que são de luxo? Ali estou a ver o microfone. Sim, sim. Boa noite. Chamo-me Edgar Teia, sou estudante finalista. Bom, primeiro... Peço para ligar o microfone, por favor. Podes trocar com o outro, sim. Exato. Sim. Pode falar. Sou estudante finalista e, claro, tem uma... Peço para ligar, por favor. Peço para ligar. Ok? Como eu dizia, o tema serviço militar obrigatório. Exato. Serviço militar é um tema que é pouco conhecido na sociedade, até porque quando as pessoas escutam a ideia de serviço militar, pensam que é só as pessoas irem lá e usar tropa e tal. Eu, particularmente, tinha essa ideia, e inclusive ainda hoje, quando cheguei e conheci o capitão... Um instante só. Ainda volto consigo, Edgar. Há uma questão que apareceu aqui pontual, capitão. Estava a referenciar aqui que existe a questão de formação, de qualificação, e gostaríamos de perceber, imaginemos estudantes que tenham se alistado aos seus 18 anos e, por conseguinte, acontece que este também está a frequentar o ensino superior e também este decide adiar que é o cumprimento da segunda ou a terceira obrigação, que é se alistar. Imaginemos este indivíduo, este jovem, seja convocado enquanto estiver já a frequentar, porque adiar é diferente de estar dispensado. Então, gostaríamos de perceber como que pode este indivíduo prosseguir com este processo para poder servir aquilo que é a honra da sua pátria. O processo de adiamento, na verdade, há jovens agora que entram na universidade com 18 anos, 19, 20, e há duas dimensões. A primeira dimensão é aquela em que a pessoa sabe que já está a estudar, não é verdade? Então ele vai fazer o recenseamento enquanto está a estudar. Se ele não deseja ser incorporado, porque o facto de fazer o recenseamento não significa necessariamente uma incorporação automática, mas ele, por saber que o sistema pode vir a convocá-lo, ele tem que pedir adiamento. O adiamento pede antes da convocação. Então, recenseou, logo pede adiamento. Exato. E evoca o motivo pelo facto de estar a frequentar ensino superior. Tudo bem. E isto está coberto pela lei. Significa Exato. Que em nenhum momento esse jovem voltará a ser convocado enquanto estiver a frequentar o seu curso. Ele tendo terminado o curso, ele pode dirigir-se ao centro e mostrar claramente que já terminou e que agora está livre, no caso de ele ser de desejo da parte dele. Agora, não sei se teria uma questão sobre isso. Não. Sim. Agora, há jovens que adiam com preferências de mais tarde vir a ser
convocadas, não é? Que cumprir o serviço, eles querem cumprir o serviço militar, mas eles preferem, depois de terem concluído a sua formação. Exato. Tudo bem, não há nenhuma objeção, a lei dá espaço para isso acontecer e mediante esta situação, o jovem pode vir a escrever e a mostrar a sua pretensão de fazer parte das Forças Armadas mediante um documento que tem que remeter ao Sua Excelência Ministro da Defesa Nacional. E na base disso, o Ministério da Defesa Nacional irá ver a área de formação desse jovem, aquilo que e as necessidades, vai fazer o cruzamento com as necessidades do Estado-Maior-General. E em função disso, ele pode vir a ser incorporado e se não for, também não pode constituir problema. Exato. Porque está dentro daquilo que é um plano normal das ações das Forças Armadas e do Ministério da Defesa Nacional. O que eu queria que os jovens percebessem é que nesses últimos anos, a maior procura pelas Forças Armadas de Defesa de Moçambique, da parte da juventude. Exato. O Ministério da Defesa Nacional não consegue responder a toda a necessidade daquilo que os jovens desejam. Se vocês forem a prestar atenção, foi esta semana, mesmo antes de ontem, decorreu uma cerimônia de despedida de recrutas na Secretaria do Estado da cidade de Maputo. Acho que viram, passou em alguns canais, muitos jovens lá que iam assistir aquilo e prontos para fazer parte das Forças Armadas. E os centros de recrutamento não conseguem responder a todas essas necessidades. Está cheio, tem muitos voluntários que querem fazer parte. Por quê? Porque os jovens já perceberam que o serviço militar é uma boa alternativa de servir o Estado moçambicano, através das suas próprias habilidades, essas que adquiriu o jovem ao longo da sua formação. Mas o que deve ficar claro é que existem habilidades que o jovem irá adquirir no terreno, na formação. Exato. E que essas habilidades não é possível você adquirir fora do contexto militar. Fora do contexto, só se adquire depois da formação. E essas habilidades são uma mais-valia para o jovem. Mesmo depois de um dia o jovem venha a decidir a abandonar as Forças Armadas mediante ao cumprimento legal daquilo que está estabelecido, que é o serviço efetivo normal, dentro daquilo que é a sua duração. Exato. Ainda volto consigo neste pensamento, mas primeiro quero voltar ainda à plateia para poder retomar assim com o Edgar, que estava a deixar aqui que é a sua contribuição ou a sua questão. Edgar? Mais uma vez, boa noite. Como eu dizia, né? A ideia de serviço militar está subjacente na própria Constituição, que é um dos deveres do cidadão, que é contribuir com a defesa nacional. Porque sabemos que um Estado só é soberano se consegue primeiro defender as fronteiras nacionais de ameaças externas e também consegue defender de ameaças internas. Naturalmente que a defesa das ameaças internas é feita pela Polícia da República de Moçambique, enquanto que a defesa das ameaças externas é feita pelas Forças Armadas de Defesa de Moçambique. E também temos também a questão da segurança do Estado e informação, em caso de inteligência, que é feita pelo CIS. Mas o tema 2 cinge-se mais no serviço militar, que de certa maneira tem sido uma situação que muita gente não sabe. Há uma certa ignorância por parte, incluindo eu, faço parte desse grupo que tem uma certa ignorância sobre o serviço militar. E ainda assim agradecer ao capitão por esta oportunidade. E tem uma coisa que, de certa maneira, acaba afetando, né, ou assustando as pessoas, que tende a ver com... tende a ver com a questão do adiamento. Sim, claro que tem que se adiar até os 27 anos, pode adiar até ao dia 31 de dezembro do ano em que perfazes 27 anos. Mas... muita gente acaba não tendo essa informação, mas tem uma outra coisa, capitão, que eu gostaria de comentar, é em relação à nacionalidade.
que há uma vertente nacionalidade. Nós temos a nacionalidade originária e a adquirida. Exato. Sim. Parece que a nossa lei faz uma certa distinção, né? Quanto à nacionalidade adquirida, nos permite, né, que uma pessoa com nacionalidade adquirida primeiro ocupe titularidade de órgão de soberania e também, de certa maneira, exerça funções de defesa como tal, ou seja, serviço militar. Eu acho que quando se fala de alguma preferência e em relação à cidadania, o nosso Estado dá mais primazia a quem, de certa maneira, consideramos moçambicano puro como tal, que é aquele que ou nasceu no território moçambicano ou nasceu de pai ou mãe que tenha nacionalidade moçambicana. Exato. Sim. Muito obrigado. Mais alguma reação por parte da plateia? Boa noite. Muito boa noite, seja bem-vindo ao programa Linha da Frente. Obrigado. Respondo pelo nome Léo Bata. Antes de tudo, gostava de dizer que o tema é bastante interessante e que acredito que deveria, antes muito desta data, ser abordado várias e várias vezes. Exato. Digo isto porque hoje eu sou um estudante de certa idade e que sou finalista por acaso, mas quando estava na altura da inscrição à faculdade, um dos requisitos foi o boletim de inscrição de serviço militar Peço obrigatório. para aproximar o microfone, por favor. Agora está melhor? Está melhor? Exato. Obrigado. Dizia eu, no âmbito da minha inscrição, foi solicitado o recibo de inscrição de serviço militar obrigatório como um dos requisitos para a realização da inscrição, a matrícula, nesse caso, na universidade. E eu confesso que fiquei assustado quando vi aquele requisito lá na lista dos requisitos necessários, mas fiquei assustado porque por conta do termo militar. Então eu pensei, será que era necessário que eu estivesse a cumprir um serviço militar para que eu pudesse engrenar ao ensino superior? Mas depois investiguei e pude ter informações sobre, e com isso acabei sabendo que eu posso engrenar, como o capitão dizia. Existe o processo de recenseamento e depois pré-seleção, e com isso os testes, e que possivelmente há aquela questão de seleção e engrenar ao serviço militar. Exato. Então, quando fiz o teste, necessariamente, acabei mesmo sabendo que eu podia adiar o serviço para um período, né? Depois, como o colega aqui dizia, depois de um período pode-se adiar até aos 27 anos de idade. Mas nessa vertente acaba surgindo aqui uma questão, uma dúvida, ou se calhar uma sugestão que poderia se trazer aqui ao presídio. É sobre a questão da simetria de informação, porque nós, como cidadãos moçambicanos, temos pouca informação sobre serviços ou informações desta natureza. Estava-se aqui a falar que temos que ter controle com o termo serviço militar obrigatório. Confesso que até o momento que eu tive essa informação, na ideia minha é que a lei ainda previa serviço militar obrigatório e não serviço militar como tal. Então, talvez aqui trazer à mesa ou uma questão sobre o que é que poderia estar a faltar na compreensão desses dois termos, serviço militar e serviço militar obrigatório. E se necessariamente, por exemplo, como já dizia, há uma demanda crescida sobre os serviços militares e tal, programas que têm a ver com a defesa da pátria, queria eu saber se seria necessariamente correto olhar, por exemplo, para o serviço militar como uma forma de fugir à falta de emprego, por exemplo. Exato. Muito obrigado, Leo. Para já, até porque temos essa questão por tratar como parte do nosso debate, eu penso que esta pergunta poderia ser direcionada assim que é, e nada melhor que o nosso capitão para poder nos responder. Capitão. É uma pergunta pontual que, na verdade, muitos órgãos de comunicação social têm feito essa questão sempre que estou em televisão e querendo saber se a procura por parte da juventude, não é, do serviço, do cumprimento do serviço militar seria para responder a questões inerentes à suposta falta de emprego, não é?
E que, na verdade, eu, como militar, não olho as coisas nessa vertente. Não olho as coisas nessa vertente porque, se formos a perceber, há muitos jovens que procuram o serviço militar que, na verdade, trabalham. Estão a sacrificar algumas atividades concretas que eles têm do dia a dia e para fazer parte das Forças Armadas. Se pudesse, se tivéssemos a oportunidade ou se este encontro tivéssemos tido semana passada, eu ia dar a oportunidade do jornalista acompanhar-me para ir ouvir cada jovem que é integrante, que foi incorporado, para ouvir a sua história. É mais ou menos porque é que está lá. Eu acho que teriam informações mais consistentes e muito interessantes para ajudar a fazer uma melhor análise sobre esta questão. O que eu posso dizer é que o lado da voluntariedade é motivado por várias razões distintas, de caráter individual, não é? Em que há jovens que vão para lá porque os seus familiares foram militares e apreciam algumas virtudes pelo facto de terem convivido com militares nas suas famílias. Então, quer dizer, já ouvi muitas vezes dizer que é uma linhagem de músicos, não é? Então, o filho de músico vai reproduzindo música, então acontece isso. Na vida militar também tem sido assim. Há pessoas que estão lá porque aprenderam alguns valores dos próprios, da sua rede social e acabaram compreendendo que vale a pena fazer parte e aprender esses valores que só se podem aprender lá. Eu disse, se pudesse fazer todo mundo passar do serviço militar e depois voltar a enquadrar na sociedade, o Estado moçambicano teria uma nova visão, não é, da parte dos seus elementos em várias coisas, porque aprende-se boas coisas na vida militar, que é questões de respeito, questões de disciplina, questões de capacidade de trabalhar em situações adversas, a capacidade de trabalhar sob pressão e a capacidade também de obediência. Né? Estamos a dizer, é fácil lidar com pessoas que tiveram esta questão militar porque sabem o que significam ordens, sabem tratar questões relacionadas com metas, sabem tratar questões relacionadas com disciplina. E esses valores todos que faço menção aqui, aprendem-se na vida militar e é o prato forte, não é? Para dizer que a vida militar treina duas coisas, não é? Que é a parte física, sim, que é para ter um corpo tal, que responde às necessidades, por vezes, de conflito, de força, mas tem a parte mental, que os jovens são treinados a saberem lidar com situações adversas e da melhor forma possível. E esta, se calhar eu digo que a formação basilar está lá. Esta transformação da mente é a parte que muitos jovens civis serão sempre diferentes de jovens militares do ponto de vista mental. Exato. E esta capacidade é que se exige por isso que eu disse, se todos os jovens moçambicanos pudessem passar por lá, teríamos jovens com uma mentalidade totalmente diferente, jovens resilientes, com capacidades adversas e proativos, com capacidade de criação, acima de tudo. Exato. Agora, nunca consigo me posicionar no contexto de os jovens vão seguindo a vida militar por questões de emprego, por exemplo. É da mesma maneira que é difícil responder a questão de por que os jovens, por exemplo, frequentam uma faculdade, uma universidade, por que estudam? Terá várias respostas. Alguns jovens estão a estudar para ter conhecimento, para obter capacidades cognitivas.
e que mais tarde vão usar essas capacidades para saberem sobressair na vida. Exato. Alguns vão dizer, eu entro na universidade porque quero trabalhar mais tarde. Tudo bem, mas para trabalhar não precisa necessariamente entrar na universidade. Pode trabalhar, se calhar desejam outros ter um melhor emprego. O que eu estou a dizer com isso é que cada jovem entra nas Forças Armadas inspirado pelos seus valores que foi adquirindo. Alguns entram nas Forças Armadas apreciando grandes realizações ao longo da história que aconteceram. E como podemos perceber, nas Forças Armadas, grandes invenções que existiram nas Forças Armadas, que usamos no domínio civil, é produto da criação das Forças Armadas. Vamos dar um exemplo, por exemplo, os drones. Um drone militar operativo que chega a custar mais de $1 milhão, né? É produto militar, jovens militares é que criam. E depois, mais tarde, usa-se o mesmo drone o drone adapta-se para responder a assuntos civis, não é? Exato. E para casamentos, é um drone que custa 60 mil meticais, né? Que é transformado para os civis aproveitarem e usarem e aproveitar para o entretenimento. Agora, há jovens que têm este conhecimento de que lá, na vida militar, há conhecimentos que dificilmente são alcançados fora. Os aviões. Sabe qual é a tecnologia que existe nos aviões, nos caças? É uma tecnologia muito avançada, que é muito difícil de compreender do que pilotar um avião, um Boeing, por exemplo. Né? Um Boeing é uma tecnologia muito simples que pode-se usar e sai de um ponto para o outro. Mas se você conversar com um piloto militar, vai lhe dizer a tecnologia que existe por detrás de um caça, por exemplo, dos MiGs. Então, tudo isto, há jovens que leem isso, que compreendem isto. E olharmos para as dinâmicas militares ao longo da história, a questão dos impérios. O que aconteceu ao longo dos impérios? Tivemos Babilônia, tivemos Médio Persa, tivemos Grécia, depois o Império Romano, depois os estados se constituíram. E se nós analisarmos isso, vamos perceber que militares criaram situações para essas todas as coisas acontecerem. Exato. E chegarmos neste nível. Então, há jovens que se inspiram nesses grandes homens. Há jovens que se inspiram em grandes conquistadores. Há jovens que se inspiram em pessoas, por exemplo, como Cristóvão Colombo, que sai com a sua expedição à procura de novos recursos de fora. E foram militares que acompanharam a expedição. E depois olham, não, eu quero ser militar. E decidem, não, eu quero ser militar. Posso ganhar muito pouco porque os militares não recebem salário, não há salário que pode pagar um militar pelas suas funções. Não existe salário para pagar um militar pelas suas funções. São funções muito delicadas, são questões de vida ou de morte, em que o militar decide sacrificar-se a si próprio para garantir que jovens como o jornalista, como os meus colegas estão aqui, possamos estar aqui a conversar normalmente, enquanto neste momento há jovens que estão nas matas a não dormir, fazendo grandes operações para que nós possamos estar em paz. Então, são várias razões que podem fazer um jovem decidir se afiliar na vida militar. Alguns são médicos, decidem, não, eu quero ser médico militar, é minha vocação. Eu acho que me sinto nesse sentido, eu posso servir como médico militar, eu acho que posso me sentir melhor lá, né? Salvar algumas pessoas. Quer dizer, eu poderia dar inúmeros exemplos, por isso que eu disse, se tivéssemos tido uma oportunidade semana antes para vir conversar com os jovens que nós incorporamos, teriam tido uma visão mais aberta e mais estratégica e se calhar perceber que não, eu acho que também tenho que ser militar, não é? Uma salva de palmas aqui para aquilo que é um banho, uma chuva exatamente daquilo que é o pensar de um militar, e assim que é, nós percebemos aqui que é mesmo extraordinário. Passo para ti, Diamantino. Olha, Luís, eu estimei bastante o que não é o que o capitão aqui estava a dizer, e ele próprio disse muito bem que são várias, não é, as razões que levam os jovens a aderirem a este serviço. Só que, no meu ponto de vista, também há que se considerar esta questão também, não é, do desemprego. Digo isto porque eu tenho amigos vários que
foram, não é, para cumpriram tanto com o serviço militar, mas a um dado momento eles assinaram ou pediram tanto para poderem sair. O que quer dizer que eles foram lá com a esperança, com uma determinada esperança, não é? Ou com uma determinada visão. Quando chegam lá, eles percebem que não se identificam. Não estou aqui a querer dizer que o serviço militar é todo um mal, é todo, mas por causa daquele, não sei se eu poderia chamar de mitos, algumas coisas que se falam nos nossos bairros, que não, acho que o serviço militar, ainda por cima, há pessoas que estudam, terminam sua licenciatura e quando elas ficam um período sem apanhar um emprego, olham tanto para o serviço militar, tanto como uma solução. No meu ponto de vista, não é mau, mas o capitão estava aqui a dizer, há pessoas que entram lá porque trabalhavam. É preciso saber diferenciar emprego, porque há diferença entre um emprego e um subemprego. A pessoa que está a trabalhar, sim, a pessoa que está no subemprego, ela está sim a trabalhar, mas não é aquele trabalho que a pessoa sente que não... Quer dizer, não é o melhor trabalho para a pessoa. Então, de certa forma, ela decide abraçar, olha para o serviço militar tanto como uma solução. E às vezes, não é exatamente pelo salário, mas também através da segurança. Não é? O próprio Estado oferece um conjunto, né, um conjunto de coisas que tornam a pessoa segura. Afinal de contas, os benefícios de um emprego não são só tanto o salário, são outros benefícios. Bom, a questão do emprego, pelo menos na nossa situação, é uma questão que não se pode descartar entre as razões que levam os jovens a irem para lá. Obviamente, o que o capitão aqui estava a dizer, sim, há jovens que vão lá porque gostam, porque identificam-se. Eu, por acaso, também tenho amigos assim, que vão para lá, identificam-se e gostam. Eu, nesse exato momento, tenho um irmão que está lá e ele fala de tal maneira, quando eu converso com ele, ele fala de tal maneira que a pessoa percebe que não, esta pessoa está a gostar do que faz. Então, há sim várias razões, mas não podemos descartar essa questão tanto do desemprego, poder levar os jovens para o serviço militar. Jacqueline, é só para alongar um bocado sobre o que o Diamantino estava aqui a dizer. Há pouco tempo nós vimos uma situação em que jovens que nem sequer tinham postura para serem polícias como tal, iam lá ao treinamento. Então, a questão de que a falta de emprego no país culmina nesse tipo de situações é um fato, não pode-se mesmo descartar de forma alguma. Mas isso também pode vir a estar associado a questões de preguiça por parte da nossa juventude. A preguiça porque trabalhar não é necessariamente, ou seja, ter um trabalho não é necessariamente ser empregado, né? Pode-se criar trabalho de várias formas. Neste caso, trabalho independente. Então, eu quero associar este fator à falta de vontade de ir à escola, à falta de vontade de procurar um emprego digno e preferir refugiar-se no treinamento para poder ter um salário no final do mês sem necessariamente fazer um trabalho que de certa forma dignifica aquilo que é ele mesmo ou o amor que ele tem pela coisa. Tanto que é por isso que assistimos vários cenários de falta de ética e de ontologia por parte da nossa polícia ou por parte da nossa força de defesa moçambicana. E então é por isso que eu quero ressaltar mesmo que é importante deixarmos claro que o fator falta de emprego chega a culminar em as pessoas, em a juventude, recorrer a estes meios para poder sobressair na vida.
Para já, eu hei de voltar com a plateia, depois da plateia irei voltar aqui com o capitão para poder deixar ficar ainda, dar continuidade com o nosso debate. Para já vamos observar aqui um brevíssimo e curto intervalo e, caro telespectador, fique desse lado porque ainda a linha da frente está aqui para trazer aquilo que é mesmo de seu interesse. Até já! Neste Natal, transforme a tua casa num verdadeiro cinema, com os melhores filmes e animação nos nossos novos canais Hollywood, Panda Kids e Boing. Dê um salto para o pacote seguinte, recarregue nova mensal e assista básico. Do básico mensal, assista clássico. Do clássico mensal, ganhe 5 dias grátis do mesmo pacote. TMT, o mundo digital em sua casa. FTV Concertos é um programa que homenageia os fazedores da cultura moçambicana, lembra os artistas e os hits que marcaram os moçambicanos, como Jeremias Mbenha, Stuart Sukuma, arrecadam prendas de casamento com festas de arroz. Fernando Chiuri, e muito mais. Não perca o programa FTV Concertos todos os domingos pelas 15 horas aqui na FTV. Olá família, eu sou o Manas Laser e desta forma eu passo para lhe fazer o convite a assistir o programa FTV Hits. Programa este que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 16h30. Eu só quero estar mais ninguém. Essa distância entre nós não me faz bem, não me faz bem. Hey menina, valoriza tua melanina, pois ele aqui te deixa mais linda. Aqui você acompanha todas as novidades do mundo da música, atualizações das carreiras dos artistas. A música é baseada em fatos reais, como é que é? Nada, quem me dera conhecer alguém assim. Qual é o critério que o Rolê usa para poder fazer seleção das pessoas com qual trabalha? É um bocado complicado, bro. Misturas já são de DJ Dilson. Vídeos e muito mais. Juntamos como meu, seja mais humilde. Fiquem sempre ligados ao bom do entretenimento aqui no programa FTV Hits, na televisão FTV. Mais uma vez, boa noite. Estamos de volta depois do nosso curto intervalo. Para si que acaba de acessar o nosso canal, que acaba de sintonizar, estamos aqui a falar sobre o serviço militar e que também estamos com nossos convidados. Vamos dar continuidade ao que estávamos a falar e para já voltamos com o nosso painel, Capitão Zavala. Eu vou lhe fazer a seguinte questão no que diz respeito à empregabilidade. Acontece que no nosso país, nos últimos dias, tem-se verificado aquilo que é a falta do emprego, mas não a falta de trabalho, e que a maior parte dos jovens acreditam que alistar-se para o serviço militar terão lá uma grande possibilidade, uma chance daquilo que é a oportunidade de emprego. Capitão, o que nós podemos tirar como análise nesta situação por parte desses jovens que vão ao serviço militar para poder ter uma oportunidade de emprego? É normal
um jovem decidir. Por isso que no meu primeiro comentário não excluí a possibilidade de os jovens entrar por questões de emprego. Não, apenas eu disse, são várias razões. As mesmas razões que fazem com que cada jovem escolha, por exemplo, um curso em detrimento do outro, para uma universidade. É o mesmo que acontece. Há jovens que entram... aliás, Adolf Hitler, ele entra no exército alemão, ele à procura de emprego, não é? Exato. E quando ele entra no exército alemão, termina a Primeira Guerra Mundial, ele é ferido no hospital. E só ouve que a guerra terminou. Ele fica muito decepcionado com isso. Porque ele queria que a guerra continuasse. Né? Ou seja, a Alemanha vencesse a guerra. Não gostou da ideia de a Alemanha perder a guerra. Ele entrou por questões de emprego. E foi procurar o emprego na Alemanha, já no Partido Socialista. Mais tarde, e lhe disseram que não, ele tinha que ser espião no outro partido. E foi para lá como espião, para poder receber algum dinheiro em troca. Chegou lá, incorporou os novos valores e percebeu que não, tinha que continuar lá, ganhou por causa da sua eloquência, começou a trabalhar lá, ganhou confiança e chegou nos níveis em que a Alemanha chegou, até os níveis de chanceler. Agora é normal isso, não se pode retirar. A questão é, se o jovem acha que pode trabalhar melhor nas Forças Armadas e tem esta convicção de que ele entrando serve melhor o país lá, está tudo bem, isso é aceitável. Exato. E olhar isso como uma alternativa. É por isso que em todo o mundo existem jovens que se voluntariam para o exército. O que é importante é que, tendo se voluntariado, ele adquire novos valores. Há coisas que ele tinha antes como valores, que tendo entrado, ele vai adquirir novos valores. Agora, nem sempre as pessoas devem compreender o processo de desmobilização, saída, como algo nocivo, ou como algo, como um problema. Nem sempre é um problema, é isso que estou querendo dizer, quero explicar isso. Exato. As pessoas entram, às vezes, porque querem adquirir aqueles valores militares que não se tem, que não tem fora, para depois eles saírem e aplicá-los fora. Exato. Não é? Então, isto é normal. Há muitos jovens que entram, que dizem, eu na altura, eu tive um colega que era professor, disse, não, eu quero ir à tropa só para ir adquirir aqueles valores, depois vou voltar a continuar a trabalhar como professor. Exato. Então, há muitos jovens que entram, depois saem. Conseguiram alcançar o objetivo, sim, serviram ao Estado. Durante aqueles 2 anos, eles serviram ao Estado e cumpriram o seu dever patriótico. Tudo bem, eles estão de bem com a lei do serviço militar e depois saem e vão ajudando o país noutras dimensões. Isso é aceitável e não se pode ver sempre com uma visão meio pejorativa, que ele foi para lá e se decepcionou. Não, nem sempre as pessoas vão para lá para se decepcionar. Vão para lá para aprender, vão para lá para adquirir novas experiências e trocam. Da mesma maneira que há pessoas que começaram a trabalhar como professores e mais tarde deixaram de ser professores e tornaram-se enfermeiros. E deixaram de ser enfermeiros, tornaram-se docentes universitários. Quer dizer, as pessoas vão experimentando novas experiências para desafiarem-se a si próprias. Exato. Porque é uma questão de currículo. Essa questão de que ele cumpriu o serviço militar é uma questão de currículo. É uma questão, nos outros países, isto é um assunto sério. É um irmão mesmo da nação. Ele cumpriu o serviço militar, dizer, eu cumpri o serviço militar, isto tem outro estatuto. Então temos que olhar as coisas nesse sentido. Há uma questão que eu queria comentar, a questão que o colega da plateia, das declarações, né? Há declarações militares a se pedir para questões de estudo, de emprego, e parece que não se compreendeu muito bem esta parte. O serviço militar, a lei diz, todo jovem está sujeito a obrigações militares, todo cidadão moçambicano que esteja de 18 a 35 anos. Não está a dizer que o serviço militar é obrigatório. Está a dizer que os jovens estão sujeitos a obrigações militares. É o mesmo que dizer o seguinte. Que todo cidadão moçambicano tem direito a bilhete de identidade. Não sei se compreende. Exato. Que todo cidadão tem direito a bilhete de identidade.
Mas o Estado não vai andar atrás de um cidadão de forma coerciva, lhe obrigar a ter bilhete. O jovem por si vai sentir necessidade pela condição de moçambicanidade de ter este bilhete, porque depois vai ter benefícios pelo facto de ser moçambicano. Agora, o recenseamento que se coloca como uma obrigação é pelo facto de sermos moçambicanos. Tem que estar sujeito a essas obrigações. Por isso que o Ministério da Defesa Nacional nunca vai andar atrás de um jovem a lhe obrigar a vir recensear. Ele faz uma sensibilização, uma questão de consciência, uma questão de as pessoas compreenderem que fazem parte desse Estado e devem estar de bem com a lei de serviço militar. Agora, se você não faz, o Estado lhe encontra nessas situações em que você quer se beneficiar de atividades prestadas pelo Estado. E como é que você quer se beneficiar pelas atividades prestadas pelo Estado? Se você não respeita o próprio Estado. Então aí é onde você começa a ter problemas com a lei. E vai, porque a lei diz que todo cidadão moçambicano, não é? A lei diz que é obrigatório que a pessoa tenha situação militar regularizada. E ter situação militar regularizada não significa necessariamente cumprir serviço militar, não é isso. Implica estar de bem com uma das 3 obrigações que aqui falei, que é o recenseamento. Se recenseamento, está tudo bem. Se fez recenseamento, é convocado para provas de seleção e fez, está tudo bem. Se é convocado e chega a cumprir, está tudo bem. Significa, há pessoas que só recenseiam, nunca passam por outras fases. Estão de bem com a lei de serviço militar. Se querem concorrer a um emprego, ou querem concorrer para a carta de condução, ou essas coisas, fazer a carta ou universidade, eles podem ir ao centro, vão ser dadas declaração que diz que este jovem tem situação militar regularizada sob registro número XXX. É disso que a lei está a dizer. Não está a dizer que todos temos de ir cumprir serviço militar, não é isso que está a dizer. Agora, isso é de lei, é legal e eu acho que não há nenhuma inconveniência nisso. O outro ponto que queria comentar é uma questão que foi colocada da etnias, da condição da nacionalidade adquirida ou originária. Para os órgãos de soberania, a nacionalidade adquirida não se aceita. Que as pessoas ocupem questões de cargos que estejam a esses níveis. Mas a lei do serviço militar não faz a discriminação sobre a condição de nacionalidade adquirida ou originária. Ele coloca a lei de serviço militar a condição de ser moçambicano. Moçambicano, exato. É por isso que se nós analisarmos os exércitos americanos, um exército americano, por exemplo, que eu acredito que essas leis, muitas das vezes, há sempre algo que é universal, você vai perceber que há muitos de nacionalidade adquirida que estão a combater, não é? No exército, num outro exército, que estão lá, mas que não são de nacionalidade originária, são adquiridas. No nosso contexto em Moçambique, a lei não faz referência a isso, porque as Forças Armadas não são necessariamente um órgão de soberania. Exato. Sim, mas é um órgão que protege a soberania do Estado. Então, é mais ou menos isso. É diferente da figura do presidente, que tem que ter uma nacionalidade originária, não adquirida. Mas nós, como para o cumprimento das nossas atividades, precisamos ser moçambicanos, e é esta a condição da moçambicanidade que tem que falar mais alto, porque há pessoas que têm valores moçambicanos porque adquiriram, viveram aqui e gostaram disso e passaram a servir e cumprir. Existe isso. Agora, há uma coisa aí, que há perguntas que podem surgir. Como é que podemos confiar em alguém que tem uma nacionalidade adquirida? Isso é um ponto de debate e tudo mais. O fato desta pessoa, sendo moçambicana, veja os riscos, ele não recensear significa ao mesmo tempo que ele não se pode beneficiar das atividades prestadas pelo próprio Estado. Mas ele sendo moçambicano, estamos a dizer que ele é moçambicano e ele está sendo excluído de um direito pelo facto de ser moçambicano, porque esta lei exclui, por acaso, alguns direitos quando você não a cumpre. E imaginemos que é um moçambicano. Então, ele não pode recensear. E se ele não recensear, significa que não pode fazer carta de condução, porque a lei diz que é obrigatória a apresentação da declaração da situação militar regularizada para efeitos de carta de condução. É obrigatória a apresentação
da declaração da situação militar regularizada para efeitos de estudo no ensino superior. Depois diz, nas mesmas condições, né, para o acesso ao emprego, deve-se dar prioridade a todos aqueles que têm situação militar regularizada para as instituições do Estado e privadas. Exatamente. Neste ponto, eu queria lhe trazer uma questão, aproveitando Exatamente. isso. Será que há uma preferência daqueles que serviram aquilo que é o serviço militar e aqueles que são civis para questões de empregabilidade? Haveria aqui uma tendência de preferência no mercado de trabalho? Gostaria que essa questão fosse muito bem compreendida. Essa questão eu vou responder à questão. Mas eu gostaria que se fosse compreendida a questão de cumprimento das obrigações e o cumprimento do serviço militar, a parte como última obrigação. Este é um assunto. Existem obrigações, aqui estamos a dizer o recenseamento, as provas de classificação e seleção. Essas aqui, o facto de ser moçambicano, independente da condição em que adquiriu a nacionalidade, você tem direito. Porque excluir desse direito significa que você já não é moçambicano. Isso tem que ficar claro. Exato. Agora, o facto de você ter recenseado, há uma equipe de expensão que ele faz um trabalho de base para eleger se este pode passar a cumprir o serviço ou não, mediante o perfil, as condições cognitivas, há psicólogos lá, há médicos especialistas, para ver se esta pessoa reúne perfil para ele cumprir ou não. Este é o ponto. Agora, na sua questão de preferência em função daqueles que cumpriram o serviço militar, vamos colocar as coisas. Um homem que cumpriu o serviço militar, a priori, ele sai imbuído de disciplina. Exato. Capacidade de obediência. Trabalhar em condições adversas. Não murmura muito, porque ele já sabe que esta questão de murmúrios, essas coisas, esses valores, não são típicos de alguém que cumpriu o serviço militar. Exato. São pessoas que conhecem os seus limites, sabem até onde eles vão e até onde eles não devem ir. Então, eles têm muita bagagem. A minha questão é, você tem uma empresa, tem jovem com mais ou menos este perfil, e tem outro jovem que não tem este perfil. Você como empregador, para maximizar os seus ganhos na empresa, isso deixamos ao seu critério, a quem você vai escolher? Bom, não, eu não quero dizer com isso que não quero que se compreenda. O que eu estou a dizer é que as empresas procuram melhores recursos humanos. Exato. O serviço militar tem valores que algumas empresas podem apreciar de fato. Porque são valores que, eu disse, sempre repiso essa parte. Valores que só podes aprender nas Forças Armadas de Defesa de Moçambique. E não há outro sítio que se aprende. Ou nas academias internacionais. É onde pode aprender isso. É por isso que os militares falam a mesma linguagem. Mesmo em encontros das Nações Unidas. Quando se encontram naquelas operações, eles falam a mesma linguagem, porque é a mesma disciplina. É a mesma doutrina, não é? No sentido de doutrina como a bagagem militar, depois vai diferenciar em função da realidade de cada país. Exato. Então, eu como empresário, estou à procura de empregar jovens. A quem eu vou buscar? Eu vou buscar pessoas com valores, pessoas que eu vou conseguir mandar e vão me ouvir. Vou procurar pessoas que conseguem cumprir com as minhas ordens, naturalmente. Entenda questões de metas, que quando temos uma meta aqui, podemos trabalhar até a hora X, isso não é problema. E compreendemos que temos que ir até lá. Exato. Porque essas pessoas estão treinadas e compreendem isso. Isso não se pode negar que é uma vantagem. Mas quem deve decidir não é o jovem,
São as empresas que decidem a quem eles querem, em função dos seus resultados, daquilo que eles pretendem, dentro daquilo que são os seus programas, naquilo que são as suas atividades. Exato. Muito obrigado, Capitão Zaval. Eu vejo uma mão levantada lá na plateia, alguma intervenção, para eu poder passar para o próximo painelista. Sim, na plateia. Ainda em questão de insistência, né? Relativa à nacionalidade, o capitão aqui disse que a lei do serviço militar não distingue. Isso é claro, disse que quando o intérprete faz a interpretação, onde a lei não distingue, ele não deve distinguir. No entanto, o intérprete, quando tiver a fazer a interpretação, não deve só olhar as normas de forma isolada, deve enquadrá-las num sistema, uma vez que nossas normas fazem parte de um sistema. Com isso, ao interpretar a lei do serviço militar, nós temos que ter em conta também os princípios básicos, princípios fundamentais do Estado moçambicano. Princípios estes que encontram-se na Constituição da República. Com isto, eu vou para o artigo 30, número 1 da Constituição, falar sobre as restrições da nacionalidade adquirida, que inclui questões de titular de órgãos de governo, órgãos de soberania, Assembleia da República, deputados e também, lá nas restrições, inclui a carreira militar. Com isto, quero dizer que talvez, olhar na situação, dizer que estaria, ao fazermos a interpretação, temos que interpretar a lei de serviço militar em coordenação com a própria Constituição, que o legislador constitucional quis limitar, ou entendeu que deve limitar as pessoas que, de certa maneira, não têm, vamos assim dizer, a pureza da nacionalidade moçambicana, a profissões de carreira militar. O que quer dizer que nós não podemos ter, por exemplo, um capitão ou um brigadeiro, um Estado-Maior-General, isto é, ou seja, um Estado-Maior-General que tenha nacionalidade adquirida. E, como não disse, titulares de alto nível, nós devemos considerar que o legislador começou da base, ou seja, desde o processo até possível que ele permita talvez o recenseamento como tal, mas o recrutamento com base nessa lei não faz sentido, ou com base na Constituição não faz sentido considerarmos que alguém com nacionalidade adquirida possa fazer parte do serviço militar ou na parte da seleção, recrutamento e na fase seguinte. Então, em sua opinião, acha que alguém de nacionalidade adquirida não pode cumprir com aquilo que são as obrigações, ou seja, aquilo que é o serviço militar assim estabelece? Sim, digo isto, eu até disse, talvez a primeira fase, mas a segunda, porque não tem como ele seguir a carreira, porque a Constituição limita. Ok, muito obrigado. Eu já volto consigo, capitão, mas antes gostaria de ouvir o nosso painelista Diamantino. Diamantino, é consigo. A questão de nacionalidade adquirida ou originária pode ser um condicionamento ou não para seguir com a carreira militar? Bom, eu acho que em relação a essa questão de nacionalidade, uma vez que aqui em Moçambique há duas formas, portanto, de obter a nacionalidade. A primeira é esta, que é através da consanguinidade, não é? E a outra é através, portanto, da aquisição, nacionalidade, que é a nacionalidade adquirida. Bom, conforme a lei aqui interpretada, não é, podemos aqui perceber que até um certo ponto pode, não é, o indivíduo passar por aquelas obrigações que o capitão fez aqui menção, mas não significa, não é, portanto, cumprir tanto o próprio, não é, o próprio serviço militar. Olha, eu quero acreditar que os serviços militares são portanto, serviços complexos e sensíveis. Se for a ver, por exemplo, em países como os Emirados Árabes, a maior parte da mão de obra de lá, ela é mão de obra que vem tanto dos outros países, dos países vizinhos. Mas atenção,
a integração desses estrangeiros dentro do próprio país, ela é limitada. Por quê? Porque eles apenas cingem-se naqueles outros trabalhos. E aqueles trabalhos sensíveis, como por exemplo a área militar, como por exemplo aqueles serviços de identificação e tudo mais, eles são tratados por eles próprios. Então há que se perceber que esses serviços, os serviços militares são serviços sensíveis, e sendo sensíveis, também há um aparato, ou há um rol, portanto, de regras, portanto, que devem ser obedecidas. Agora, essa questão de nacionalidade adquirida e nacionalidade, portanto, vamos lá dizer, originária, não pode ser olhada como algo que traz alguma discriminação ou alguma discrepância nesse processo. Eu gostaria que isso não fosse percebido não fosse percebido dessa forma. Os serviços militares não podem ou não trazem este tipo de discrepâncias. Então é preciso que o caríssimo telespectador lá em casa, os estudantes e tudo mais, o público em geral, é preciso perceber que isto não está a trazer tanto discrepância. Obviamente que é difícil falar, ou é complicado, é um pouco complexo falar desta questão num país, principalmente como Moçambique, onde há muitas culturas, não é? É um pouco complicado, é um bocadinho também sensível, e não se pode, portanto, aparecer a vincar essas questões. Obviamente, quem deve cumprir o serviço, portanto, o serviço militar, obviamente que são todas as pessoas de nacionalidade moçambicana, mas já aí, conforme o capitão estava a dizer, o cumprir o serviço militar obrigatório não significa assim como está ali prestar aquele serviço. Só por fazer o recenseamento é uma forma de cumprimento. Exato. Exatamente. Só por ser solicitado para fazer as provas, como o capitão estava aqui a referenciar, também é uma forma de prestação de serviço. Exato. Muito obrigado, Diamantino, pela sua contribuição, e para já gostaria de pedir, porque já estamos mesmo a passos galopantes daquilo que é o nosso debate, o tempo não nos é oportuno, e em jeito de últimas considerações, vou pedir a Jaqueline Novella, em 30 segundos, deixar ficar aqui no seu entender a questão do serviço militar obrigatório, especialmente no que diz respeito à questão de preferência étnica, ou então aquilo que é a nacionalidade adquirida ou originária. Pode ser um condicionamento para servir ou não o serviço militar. Bom, em jeito de término, eu vou frisar outra vez, não é, que o serviço militar é um serviço, ou seja, é uma contribuição de todo cidadão moçambicano no âmbito militar, não é, para a pátria moçambicana. Agora, em questões de preferência, não é, quanto à nacionalidade adquirida ou originária, eu penso que devemos ter uma reflexão. Será que eu vou confiar a segurança do meu país a um estrangeiro só porque ele adquiriu a minha nacionalidade? Então, eu acho que essa restrição, não é, que foi colocada lá na Constituição da República, especificamente no artigo 30, ela pode estar relacionada a esses aspectos. A segurança da pátria moçambicana, eu não posso de forma alguma confiar a um estrangeiro, ao meu armamento ou ao meu ponto fraco e por aí fora. Até porque pessoas que, de certa forma, adquirem nacionalidade devem preencher uns requisitos, e se preenchem esses requisitos é mais para saber quem é essa pessoa que vai lá adquirir a nacionalidade, e
em jeito de término mesmo, contudo, dizer que não seria possível confiar a um estrangeiro, ou seja, aquele que adquire nacionalidade, a esta parte, a este âmbito sensível de um país. E desde já agradecer ao capitão que esteve aqui a deixar ficar muito conhecimento, muita informação sobre este âmbito que eu em particular também não sabia muito. Estou muito satisfeita. Agradecer à plateia pelo contributo que deu e as questões que deixou aqui ficar. Também fiquei interessada e ouvi as respostas. Dizer obrigada ao colega de painel aqui, Diamantino, pelos seus pareceres. Aí está, já está uma oportunidade para se alistar ao serviço militar. Então, eu vi ali uma mão levantada, em jeito de 30 segundos, antes que eu termine com o capitão, por favor. Sim, muito boa noite. Sim, respondo para o nome de Ruben Lucifer. Sim, eu vi aqui o colega Diamantino a dizer que o curso, sim, a vida militar Peço para trocar do microfone, por favor. Pode falar, não precisa ligar, já está ligado. Isso, exato. Sim. Ouvi dizer que com o colega Diamantino dizendo que a vida militar é uma vida, sim, sensível e complexo. E no mundo que nós estamos a andar agora, a juventude já sabe que a vida militar hoje em dia não está sendo tão fácil assim, com coisas que nós andamos a ver no nosso dia a dia, nos vídeos como nas redes sociais. Então, a dúvida que eu tenho é, por que ele diz que a vida militar é sensível? Sim, essa é a parte. Tudo bem. E também gostaria de aproveitar que a plateia deixasse ficar as últimas considerações, porque depois de voltarmos ao nosso painel só podemos assim terminar o nosso programa. Então, um jeito de últimas considerações, últimas palavras para o lado da plateia. Pode passar o microfone. Bom, primeiro, gostei do tema e, sinceramente, eu vim aqui pensando que não sabia nada. Agora saio com certeza de que ainda tenho que aprender mais. Principalmente quando se fala do quesito nacionalidade adquirida. Eu acho que é uma das coisas que eu devo estudar e talvez escrever alguma coisa, porque é uma questão mesmo que me faz. Olha, serviço militar versus nacionalidade adquirida. Quid juris? Exato. Últimas considerações. Antes de tudo, dizer muito obrigado pela oportunidade aqui que me foi prestada. Dizer que foi um tema muito, mas muito bom, como dizia na minha primeira intervenção. Estimei bastante a informação toda aqui transmitida. Deu para aprender bastante, como já dizia. As minhas questões todas apresentadas tiveram uma resposta muito boa e acredito que os telespectadores também adquiriram vários conhecimentos muito respeitando a questão do serviço militar, tanto obrigatório como não, o conhecimento necessário sobre a obrigatoriedade ou não desta, bem como o medo que existia ou prevalecia na mentalidade das pessoas sobre a questão do serviço militar regularizado. E muito obrigado. Exato, muito obrigado, plateia. E agora para já vamos em jeito de chave de ouro mesmo com o nosso capitão. Para além da questão que veio da plateia para o colega Diamantino, eu gostaria de deixar ficar aqui uma questão pessoal, não é? Acontece que depois de cumprir o serviço militar obrigatório, há aquilo que é a desmobilização, não é? Eu gostaria de abordar-se em jeito de análise a questão da inserção desta pessoa, deste cidadão que depois de cumprir o serviço militar, a questão da sanidade mental dentro daquilo que é o convívio familiar. E mesmo eu consigo, capitão, e estamos preparados para ouvir. Bom, volto à questão da nacionalidade, não é? Que é a questão que está sendo muito debatida, não é? A lei de serviço militar é uma lei específica e logo não pode violar a Constituição da República, não é? Que a Constituição da República é a lei-mãe. A razão pela qual a lei de serviço militar, ela trabalha ao mesmo, ou seja, faz o cruzamento
com a lei do serviço cívico, que é uma alternativa do cumprimento do serviço militar. Por quê? Porque que eu disse que as pessoas com nacionalidade originária, não é? Elas estão sujeitas a essas obrigações. Exato. Pelo facto de serem moçambicanos. A Constituição da República fala da carreira militar. Lá, que eu, por exemplo, sou militar de carreira. Mas para o cumprimento do serviço militar não é apenas através do cumprimento, ou seja, do serviço militar como tal. Não é olhar para a carreira militar apenas. Existe aquilo que chama-se serviço cívico, prestadores cívicos, que é uma alternativa do cumprimento do serviço militar para aqueles que não podem cumprir o serviço militar por várias razões. Uma das razões pode ser porque depois de fazer o recenseamento, provas de classificação e seleção, avalia-se muita coisa, há novas informações que a Junta de Inspeção adquire do mancebo e a partir daí pode orienta esse jovem. Diz, olha, esse jovem só pode prestar o serviço cívico como alternativa, porque ele não pode cumprir com o serviço militar, não pode fazer a carreira militar. Há coisas que temos que... Carreira militar é uma coisa. Cumprir Exato. O serviço militar é outra coisa. Exato. São coisas totalmente diferentes. Podem parecer similares. Eu sou militar de carreira, porque faço parte dos quadros permanentes. Exato. É minha carreira. Pergunta qual é a tua profissão, eu sou militar. Então, quem está a cumprir o serviço militar, ele ainda não está nos quadros permanentes, significa que ele depois desvincula-se para um conjunto de coisas que ele pode fazer. Ele está a cumprir, está a servir, é uma oportunidade. Mas se você não tem como servir com o serviço efetivo normal, há uma alternativa que não te coloca na condição de militar, mas sim de prestador cívico, como uma alternativa do cumprimento do seu dever cívico ao Estado moçambicano, pelo facto de você ser moçambicano. Exato. É que a lei não pode discriminar. Aí não há conflito com a Constituição da República. Não há. O que pode acontecer é que nós podemos criar isso. Exato. O que tem que ficar claro é que um moçambicano que tem uma nacionalidade adquirida é moçambicano. E ele tem que se sentir, tem que servir este país e também se beneficiar de todo o produto moçambicano, de modo a se identificar cada vez mais com esta condição. Exato. Este é um ponto. Agora, carreira militar é outro ponto. Servir, tem várias formas de servir. Ele pode servir. E a lei, por isso que a lei de serviço militar nunca faz esse, não é de rebater esta parte. Porque se for a Constituição da República, é uma lei orgânica e ela não dá espaço para você concluir logo que a lei está a dizer isto, então logo tem que... Isto não existe, não. Veja que mesmo a lei de serviço militar, depois tem seu regulamento. Lá no regulamento, ela depois tem que começar a esclarecer as coisas. Isto é isto faz assim. Então, é preciso o cidadão lá em casa compreender isto. E também aquele que é moçambicano de nacionalidade originária, perceber que o Estado moçambicano, a carinha, como moçambicano de facto, é que ele tem que se sentir moçambicano. Exato. Seria injusto um moçambicano e deixar de ser moçambicano e não se sentir moçambicano. Exato. Quer dizer, é paradoxal. É moçambicano, mas não é bem moçambicano. Então nós não estamos a ser coerentes. Já, pela sua condição, há coisas que ele não pode fazer, mas porque não pode fazer isto, há alternativa. Exato. Então lembre-se sempre que existe o serviço cívico como uma alternativa para aquele que não pode cumprir o serviço militar por várias razões. Agora, voltando à questão que me colocou, que é sobre sanidade mental e depois das pessoas voltarem das Forças Armadas, cumpriram 2 anos, e como é que se faz, como é que o seu reenquadramento social, não é? Colocado desta forma, é como se eles, quando estão lá a cumprir
estão numa situação de caos, mentalmente. Não pode se olhar dessa forma. Porque o que acontece? Como eu disse, é uma questão mesmo... Dá para analisar. Exato. Concordo. É claro que ele está num ambiente de aquartelamento, ou de ordem, onde tem hora específica para tomar o banho, para almoçar, para meter puxar, para jantar, e atividades de forma muito... está a cumprir o serviço, e num ambiente muito organizado e tal, e de muitas leis, regras, e depois ele volta para a sociedade. Por acaso ele volta e se sente que a vida cá fora é meio diferente daquilo que ele estava habituado. Exato. É normal isso. Mas o que se faz é que existe sempre um acompanhamento que se faz aos nossos homens que passaram a reserva de disponibilidade. Chama-se reserva de disponibilidade, porque fazem parte ainda. Estes, a qualquer altura, podem ser convocados e ser reciclados, fazem parte da reserva de disponibilidade, que depois, mais tarde, eles vão se juntar àquilo que chamam de reserva territorial, aqueles que não cumpriram o serviço militar. Estamos a dizer, mesmo os jovens estão aqui, todos nós, todos vocês, fazem parte da reserva territorial. Significa que numa situação de conflito, a qualquer altura as leis podem ser mexidas para garantir que a reserva territorial possa entrar em cena. Exato. E isto depende das circunstâncias, não é? Do contexto. O jovem... Por isso que na Ucrânia, vocês acho que acompanharam, quando a guerra na Ucrânia começou, há pessoas que saíram da Espanha, que são ucranianos, saíram da Espanha, saíram da Alemanha, disseram, vou voltar para o meu país para lutar. Só perceber isso, a dimensão. É questão de pertence a um Estado. E o Estado está sendo violado e você está lá e sente que tem que dar o contributo pelo facto de você ser cidadão daquele país. Então, esses jovens que voltam não estão totalmente desligados do sistema. Eles continuam normalmente ligados e têm, naturalmente, têm visitado sempre os centros de recrutamento para poder ter informações detalhadas, e só para ver, alguns até sempre têm pedido para voltar a ser reenquadrados. Estes que desmobilizaram, depois ficaram muito tempo, eles gostariam de voltar. A muitos que o Ministério recebe audiência e eles já colocaram essa questão. Só que não funciona assim. Para serem convocados, isso depende de lei, né? A lei tem que haver um espaço em que haja convocação de todos que estão nessa situação para voltar a serem enquadrados. Agora, uma coisa que é fundamental é, se você saiu, foi às Forças Armadas, enquanto estava a trabalhar num setor, a lei diz que ninguém deve ser prejudicado pelo facto do cumprimento do serviço militar. Os seus direitos não podem ser violados. Aquilo que você tinha deve permanecer enquanto você estiver a cumprir o serviço militar. Ninguém deve ser prejudicado por isso. Ele está coberto. De tal maneira que, se você saiu enquanto era professor, vai cumprir, volta a continuar normalmente como professor. Exatamente. Muito obrigado. Uma salva de palmas. É assim que nós ficamos com o nosso programa cheio de conhecimento. O debate Linha da Frente esteve na sua audiência hoje, querido telespectador, e como o que é bom não dura por muito tempo, nós ficamos por aqui hoje e desejamos uma boa noite para si e também agradecemos pela sua audiência. Muito obrigado, fique bem, até.